meus plantonistas, minha equipe, meus estudantes de técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, como é que tá vocês? Gente, eu vou começar esse vídeo contando que eu gravei mais de 20 minutos, eu acho, de videoaula, tá? Não editado, né? Mas gravei e eu perdi tudo. Então, eu tô aqui regravando mesmo esse vídeo pra vocês sobre hematomas, tá bom? Então, vamos começar. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre hematomas, o que são, como ocorrem, causas clínicas, causas não clínicas como batidas, lesões, até mesmo violência, né? Como tapa, puxão, beliscão, esse tipo de coisa. Fases do hematoma, como ocorre, quais as fases, quanto tempo, por que é importante, que é o ponto principal desse vídeo, por que é tão importante reconhecer hematomas em idosos, por que é importante saber de todas essas informações quando você trabalha com idosos. A gente vai falar também sobre um tratamento caseiro, quando procurar um médico, quando procurar enfermagem, esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá. Um golinho de água. Então, gente, o que são hematomas? Hematomas, existem mais de um tipo de hematomas, tá? O que a gente vai conversar aqui são os hematomas subcutâneos, que acontecem na sua pele, tá? Existem esses hematomas maiores, certo? Que é o que vai ficar roxo, é o que vai passar pelo processo ali do nosso organismo, dos leucócitos e etc. O que vai ter um extravasamento dos nossos vasos, dos vasos sanguíneos, vasos capilares, enfim, que vai ficar acumulado sangue embaixo da nossa pele, e isso são hematomas. A equimose, ela é quando você vai bater essa pele, quando você bate e ele fica vermelhinho, mas não bateu o suficiente para extravasar sangue, para ter o rompimento dos vasos, certo? Então, ele é quando fica, a equimose é quando fica aquele vermelhinho, tá bom? Então, a gente já sabe agora o que são os hematomas, tá? É quando acontece o extravasamento do vaso e acumula sangue embaixo da sua pele, certo? Como que pode acontecer esses hematomas? Esses hematomas, eles podem acontecer através de quedas, através de uma batida, através de alguma lesão nesse local, de algum tipo de violência também, certo? Contra pessoas idosas, então um puxão, um tapa, esse tipo de coisa ele vai deixar um hematoma, certo? Quais são as outras causas de hematomas? As outras causas, gente, é importante prestarmos muito atenção nisso. Quando não ocorre nenhum tipo de lesão, de batida, naquela pele, naquele local ali onde está aparecendo esse hematoma, e esses hematomas estão aparecendo de forma espontânea, com frequência, é o momento de procurar um médico. Seja esse hematoma roxo, seja esse hematoma verde, amarelo, é o momento de você procurar um médico, porque eles estão aparecendo sem causa aparente, tá? Então, pode ser um sinal de algum quadro clínico. Às vezes cirrose, às vezes uma dengue, febre amarela, a própria leucemia. Então, não tô dizendo que isso seja um diagnóstico, tá? Quem dá diagnóstico é médico, certo? Mas eu tô dizendo que são sinais que a gente precisa estar em alerta se eles começam a aparecer com frequência de forma espontânea e é necessário, sim, procurar um médico, tá bom? Principalmente se esses sinais estão aparecendo associado a outros sinais também, que pode ser um sangramento em outras partes do corpo, sangramento na gengiva, febre, perda de peso. Então, é importante a gente ter atenção. Mas então, falando sobre os hematomas relacionados a quedas, batidas, lesões, que é o nosso assunto principal, o que acontece nesses hematomas? Para eu poder explicar para vocês certinho, eu vou trabalhar então aqui com vocês as fases do hematoma, certo? Então, assim, lá na primeira fase, que é o primeiro dia que você bateu, por exemplo, eu bati o meu joelho, eu realmente bati o meu joelho, e não é um exemplo, eu
realmente fiz isso porque eu caí e foi uma batida muito forte. Então, no primeiro dia, ele ficou rosado ali, ficou vermelho, foi avermelhando cada vez mais. E nesse dia não ficou roxo. Então, esse foi meu primeiro dia. Porque o que que acontece? Eu fiz uma batida ali, então ele inflamou também. Então ele ficou vermelho e ele vai começar acumulando ali o sangue embaixo da minha pele, tá? Mas não o suficiente para começar a aparecer um hematoma. Então, o que que acontece? Nesse primeiro dia, a batida mais forte, ela vai provocar essa inflamação na minha pele, que vai ficar vermelho, tá? Então, no primeiro momento, a primeira fase do hematoma é essa cor mais rosada para vermelha, tá? Já no segundo dia, o que que aconteceu com o meu joelho? Eu postei, inclusive, essa foto lá no meu Instagram, no @quasetecnica.ef. O que que eu mostrei nessa foto? O meu joelho estava roxo, mas ele estava muito roxo. Por quê? Nós temos ali vasos sanguíneos, vasos capilares ali na nossa pele, embaixo da nossa pele. E o que que acontece? Com essa batida, ele rompeu esses vasos e extravasou sangue. Então, extravasou o sangue por baixo da pele e esse sangue ele vai ficar, então, acumulado aqui embaixo da pele, tá? Então, quanto mais sangue extravasou, quanto mais vasos foram rompidos, mais sangue vai ficando acumulado, mais roxo vai ficando, mais escuro esse roxo vai ficar. Que foi exatamente o que aconteceu com o meu joelho. Ficou cada vez mais roxo. E essa fase desse acúmulo de sangue ali, pela ruptura dos vasos, acontece um dia após a batida e ela vai durar de 4 a 7 dias geralmente. É claro que esse tempo, esse parâmetro de tempo que eu tô dando pra vocês, ele é um parâmetro que depende também da força ali daquela pancada, daquela lesão. Mas a gente tem aqui esse parâmetro, tá? Então a gente vai agora para a terceira fase desse hematoma, que é a fase que vai ficando meio verde. Vai começando a sair desse roxo meio azulado pro verde. Então a gente passou pela fase vermelha do primeiro dia, do roxo quando começa a acumular o sangue, e agora vai pro verde. Porque o que que acontece? Quando as hemácias saem do vaso sanguíneo, elas vão perdendo essa função, a função delas. Então, nesse momento, o que que acontece? Os nossos leucócitos, que são glóbulos brancos, que são lá o que defende o nosso organismo, ele vai entrar em ação para começar a limpar aquela pele ali embaixo, tá? Vai começar a fazer o seu processo de limpeza naquele hematoma. O que que é esse processo de limpeza? Ele vai estar recolhendo e absorvendo, tá? Aquele sangue que ficou acumulado ali, tá? Aquelas hemácias, aquelas células mortas que ficaram acumuladas, que causaram aquele roxo. E é assim que esse roxo vai desaparecendo e vai se tornando mais verde, verde escuro, verde claro, até que passa para a quarta fase do hematoma, que é a parte amarela. Quando vai curando o hematoma, você já notou que vai ficando ali uma coloração amarelada quando tá quase curando? É isso que acontece, porque os leucócitos continuam o seu trabalho de limpeza e eles vão continuar até que a pele volte à coloração normal. Então, aquele amarelo é quando ele tá quase curando, ele já tá nessa fase do processo de cura ali, né? De regeneração, para que volte ao tom normal da pele, tá? Isso significa que está sendo já retirado a maior parte daquele sangue que ficou acumulado, tá? Todo ou a maior parte daquele sangue que ficou acumulado. É assim que o roxo vai desaparecendo. Então, gente, dei uma pequena pausa para tomar uma aguinha, voltei para continuar falando com vocês. Então, recapitulando tudo que a gente aprendeu, que são hematomas, como acontecem, outras causas e complicações, né, do hematoma subcutâneo.
espontâneo, como seu aparecimento espontâneo, as fases do hematoma, né? Expliquei como é que ocorre, quanto tempo dura, como é que a gente pode entender, né? Agora a gente entra nesse ponto que eu queria bater muito forte com vocês, que é aprender a reconhecer os hematomas, aprender a reconhecer lesões em idosos, porque assim a gente não tá só prevenindo, como também a gente tá atento a qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Mas como assim, Elis? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, gente, quando a gente reconhece quando aconteceu, a gente tem ali um parâmetro mais ou menos de quando aconteceu. A gente também tem um parâmetro de quem estava lá, quem é que estava naquele plantão, ou que familiar estava cuidando naquele dia, quais são as possibilidades. Porque, por exemplo, a gente tem aqui, quando a gente pega assim na pele do idoso e pega muito forte, vai ficar uma mancha ali, vai ficar vermelho e depois pode ficar roxo, tá? Porque a pele do idoso, por ela ser muito fina e sensível, qualquer coisinha já vai ser uma lesão, entende? E por causa disso, a gente vai conseguir entender se foi. Se pegaram esse idoso pelo braço, às vezes pelo pulso também, até mesmo pela mão muito forte, a gente vai ver, entende? Porque vai ficar uma manchinha ali, ó, daquele dedo, tá bom? Agora, se o idoso, ele apanhou, vai ficar o quê? A mancha dos dedos aqui, tá bom? Então, por exemplo, em mim não fica, mas se eu fizer só isso em um idoso, vai ficar um vermelhinho ali, entende? Porque eles são mais sensíveis do que a gente, tá? É por isso que às vezes você vai dar banho no idoso e ele tá reclamando que a água tá machucando ele e ele não quer tomar banho. Realmente a água está machucando ele, os pingos da água do chuveiro estão machucando ele, a temperatura está machucando, porque ele é mais sensível. Tudo que é frio para você pode ser muito gelado na pele dele. Tudo que é quente para você, ou às vezes até o morno, pode estar queimando a pele dele, entende? Então a gente tem que tomar esses cuidados e saber reconhecer, entende? Uma vez eu assumi um plantão em que tinha uma mancha que ela tava já de um verde para amarelado, entende? E aí eu consegui saber que aquilo tinha acontecido há umas 2 semanas atrás, sabe? Então, quando eu vi isso, eu relatei já, né, pra minha companheira de plantão e pra enfermeira responsável da casa, tá? Porque tudo que acontece no nosso plantão, que não estava no nosso plantão anterior, a gente tem que relatar, não importa se a nossa liderança pede ou não, entende? A gente relata porque eu tô sinalizando que alguma coisa aconteceu, que essa coisa não estava no meu plantão anterior e principalmente que não fui eu, entende? Então eu tô me protegendo também, tá? Eu não tô colocando só um alerta sobre o que pode estar acontecendo ali em questão daquele idoso, mas eu também tô me protegendo, dizendo, olha, tem algo errado, sabe? Eu notei isso hoje, eu estou relatando, entende? Então toda vez que, às vezes, até mesmo se você às vezes o idoso caiu na sua presença ou ocorreu algum tipo de batida ali, você relatar, você tá demonstrando de boa fé que, olha, não foi intencional, olha, não foi porque, gente, o que pode acontecer? Pode acontecer que no plantão passado ocorreu uma negligência, pode ser uma negligência sua, pode ocorrer que o idoso cai, porque idosos caem. O nosso papel não é não deixá-lo cair, mas prevenir a queda. Gente, eu só fui entender isso trabalhando em lar de idosos, tá? Que a gente tem que prevenir a queda, porque idosos fragilizados, eles caem, tá? E não tem como a gente impedir, mas tem como a gente prevenir. Então, bater nessa parte de prevenção é muito importante. Tem, inclusive, eu tô perdendo totalmente a linha de raciocínio, né? Mas tem, inclusive, um PDF, um e-book meu, que fala sobre prevenção de quedas com idosos, o que fazer e tudo mais, quais são os riscos. Ele tá gratuito, então não tem desculpa pra você não prevenir se esse PDF tá gratuito, viu? Mas, enfim, voltando lá atrás na linha de raciocínio. Então, se você viu ali, tem uma manchinha aqui que parece que foi apertado, por quê? Porque tem porque tá
mais vermelhinho ou mais roxo aqui pro centro do que em volta. Isso pode ser um beliscão, tá? E tem uma manchinha de dedo aqui, então, tem umas manchinhas aqui que parece que foi apertado. Tá manchado nesse sentido, né? De bolinhas, como se fosse a marca de dedos. Foi apertado ali, entende? Alguém pegou com mais força do que deveria naquele braço ali, tá? Às vezes na cadeira de rodas, o que eu falei pra vocês, que eu notei que tava amarelo ali, foi porque deve ter acontecido há umas 2 semanas atrás e tinha um formato certinho de como se tivesse batido ao sentar o idoso na cadeira de rodas, tá? E é exatamente onde esbarrava ali na hora de colocar aquela senhora na cadeira de rodas, né? Então, assim, às vezes você vai perceber essas coisas, entende? Você vai ter noção do que pode estar acontecendo, tá? Com essa pessoa idosa, se é uma negligência, se é uma violência, se foi algum dano não intencional, entende? Se às vezes o idoso ele caiu, ele foi fazer alguma coisa sozinho por um descuido, porque às vezes você tá fazendo plantão de home care, mas é só você a cuidadora, e quando você sai, esse idoso ele fica sozinho, porque não tem outra cuidadora, porque não tem outro familiar para estar ali presente, né? Ele é um idoso que talvez não seja tão dependente assim e ele fica sozinho durante um período. Você vai notar essas coisas se ele se machucou durante esse período em que ele ficou sozinho. Entende? Por exemplo, a minha avó, ela não é uma idosa dependente, mas está começando a surgir sinais de que ela não está tendo muita atenção sobre a integridade física dela. Então, o que eu, como familiar, tenho que fazer? Tenho que passar para minha mãe e, tipo, ficar em alerta, porque ela já não tem mais tanta percepção dessa integridade. Entende? Por exemplo, descuidos acontecem, mas, por exemplo, a minha avó, eu cheguei lá num dia desses e tinha uma manchinha, assim, vermelhinha no braço dela. Como que eu sei que aquilo não é um hematoma? Porque tava com outra textura, tá bom? Não tava com essa textura de pele, tava com outra textura. Uma textura de queimado, como se estivesse curando um queimado ali. Aí eu perguntei pra ela, o que aconteceu aqui? Ela falou, eu queimei porque eu fui fritar. Não lembro mais o que ela foi fritar, mas espirrou gordura, espirrou ali sei lá, uma gotinha de óleo quente nela e acabou queimando ali, entende? Outro sinal de que a integridade física da minha avó, a percepção dela tá diminuindo. Ela sabe que ela tem problema no joelho, que alguns exercícios ela não pode fazer, entende? Tanto que ela faz fisioterapia pelo SUS, agora ela já deu todas as sessões dela, ela entrou na fila de volta. Mas ela foi fazer um exercício que ela sabe que ela não poderia fazer, porque iria doer o joelho dela, mas ela fez mesmo assim. No caso, ela é teimosa, mas ela fez mesmo assim, o joelho dela ficou doendo por algum tempo, tá? Ela também caiu, o braço dela machucou, rompeu aqui um manguito rotador, então por isso que ela acabou, né, indo fazer a fisioterapia pelo SUS. Então a gente tem que prestar atenção no surgimento de hematoma, na frequência, como surge. Isso é muito importante no nosso trabalho com idosos, tá? Porque essa questão, a gente vai estar em contato com a nossa enfermagem, com a família do paciente o tempo inteiro, com o nosso colega de plantão, sabe? Então, quanto mais informação a gente tem, melhor a gente sabe como é que tá as condições daquele idoso. Entende? Se ele tá ficando cada vez mais fragilizado, se tá ocorrendo alguma coisa em casa com os familiares, se tá ocorrendo alguma coisa no outro plantão, tá? Como eu falei pra vocês também, existem sinais clínicos, importante observar, então é por isso que é importante aprender sobre hematomas, tá bom? Então eu falei pra vocês, né, que a pele do idoso, ela é mais fragilizada. Dei o exemplo pra vocês da cadeira de rodas, né, que ficou aquela mancha ali e eu sabia que não era do meu plantão, porque já tava de um esverdeado pra amarelado, então já tava na fase de cura. E dei pra vocês o exemplo, né, de queimadura e de integridade física. Atenção nessa troca de plantão. Quando você for trocar o plantão, primeira coisa que você faz no dia primeira vez que você for levar o paciente no banheiro ou for dar o banho dele, observa a pele dele, observa o corpo dele.
O que tá errado? Tem alguma coisa diferente? Tem algum hematoma, alguma equimose diferente? Tá? Então a gente precisa entender essas coisas sobre a pele do idoso pra gente poder observar, entende? Por isso que eu bato tanto em cima de entender sobre hematomas e aprender a reconhecer eles no trabalho com idosos, tá bom? Registrar tudo isso, como eu falei pra vocês já, né? E daí agora, então a gente entra nessa parte do tratamento disso, tá? Por que é tão importante a gente saber também como tratar isso? Se esse hematoma tá demorando demais pra curar, o que você pode fazer? Ele vai levar em torno de 1, 2 semanas, dependendo da força da pancada, né? Dependendo da força da lesão, da batida ali. Mas se ele tá demorando demais, você pode procurar a sua enfermagem. Se você trabalha para home care, né, agência de enfermagem de home care, geralmente tem um enfermeiro, enfermeira que tá supervisionando você. Você pode procurar para pedir alguma pomada tópica ali para poder passar e tal, e ajudar no processo de regeneração. Ou você pode também, se você trabalha em lar, também da mesma forma procurar a sua enfermagem, os seus líderes, supervisores. Se você trabalha autônomo, você pode pedir uma avaliação da enfermagem, ou até mesmo levar fotos, né, desses hematomas para enfermagem no posto de saúde, ou pedir uma avaliação e tal, a domicílio, se for um idoso que não tem como se locomover até lá. Ou se você... acabou de acontecer, tá vermelho ali, o que eu posso fazer? Você pode aplicar gelo, fazendo uma vasoconstrição, tá? Não pode aplicar gelo por muito tempo e não pode aplicar direto na pele. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar com um pano envolvendo aquele gelo para fazer aquela vasoconstrição aplicando na pele do idoso. Então, pega o gelo, coloca no pano, encosta na pele do idoso, deixa ali por algum tempinho, não muito tempo, tá? Não mais ali do que 5 minutos, pelo menos, pra que você não queime a pele do idoso com aquele gelo, porque pode acontecer, como eu falei pra vocês, a pele do idoso é muito fina. O que é frio pra você, o que é gelado pra você, pra ele vai ser muito mais gelado. O que é morno pra você, pra ele vai estar quente. O que é quente pra você, pra ele vai estar queimando. Então, a gente tem que pensar dessa forma, tá? Nessa vasoconstrição que a gente faz ali com gelo, o que vai acontecer? Vai estar impedindo daqueles vasos rompidos liberar, extravasar tanto sangue sobre a pele, tá bom? Então ficou vermelhinho ali naquela batida, que você pode fazer no dia é isso. Colocar ali um pouquinho de gelo, aplicar o gelo com um paninho, para que não fique tanto sangue acumulado, o hematoma não seja tão grande, porque aí a vasoconstrição vai impedir um pouco do extravasamento daquele sangue ali, né, naquela circulação. Mas tá roxo já faz um tempo, o que eu posso fazer? O que você pode, então, fazer uma compressa para fazer uma vasodilatação. Como é que você vai fazer? Você vai pegar de morno, ou morno para quase frio, tá? Dependendo ali das características da pele, do quanto é fino, do quanto é sensível aquela pele, você vai avaliar isso. E peraí. Você vai avaliar isso e você vai fazer uma compressa morna ali, então, naquela pele, tá bom? Naquela região ali que tem dano, foi batido, foi lesionado. Pra quê? É como se ele fosse amolecer ali onde tá o sangue acumulado embaixo da pele, certo? Então, quando ele vai amolecendo, vai fazendo uma circulação, vai fazer aquilo ser absorvido pelo organismo, e aí vai ajudar nesse processo de regeneração daquele hematoma que tá muito roxo, passando lá pro processo mais verde, mais amarelado também, que é quando acontece toda essa limpeza do nosso organismo. Lembra que eu falei lá que os leucócitos fazem a limpeza e por isso vai tendo vai tirando aquele sangue acumulado, aquele hematoma embaixo da pele. Então, você vai ajudar o seu organismo a fazer essa limpeza. Esse que passou aqui é o Dumbledore, tá, gente? Meu gato. Então, você vai estar ajudando o seu organismo no processo de regeneração com aquela compressa morna ali, tá?
Vou deixar muito tempo? Não, também não, tá bom? Ah, coloca uns 5 minutinhos, ou nem isso, às vezes até só esfriar a compressa ali, depois pode colocar mais um pouco, dar uma pausa, né? E a pele do idoso, se ela é mais sensível, se não é, como é que você pode fazer isso, tá bom? Então, recapitulando mais uma vez, a gente aprendeu o que são hematomas, como acontece, causas e complicações, no caso de serem hematomas sem sinal aparente, né, de quedas e lesões, fases do hematoma, por que é tão importante reconhecer, lembrem muito disso, como saber, né, as suas causas, por exemplo, se foi um beliscão, se foi um tapa, se, né, se alguém pegou de uma forma mais forte ali. Então, e alguns tratamentos caseiros, né, de vasoconstrição e vasodilatação, que também são bem importantes da gente saber essas dicas aí no nosso trabalho dia a dia aí, né? Então é isso, gente. Se eu falei rápido demais, se ficou confuso, qualquer coisa assim, manda lá na minha DM, no Instagram, @quasitecnica.ef, no meu WhatsApp. Quem adquiriu o guia, né, para cuidadores de pessoas idosas, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Então é só mandar qualquer dúvida, crítica ou sugestão lá. Beleza? Espero que tenha dado tudo certo, vocês tenham entendido. Bom plantão, bom trabalho, bons estudos e um beijo no coração de vocês.